Nós vamos agora à questão, que também é importante, o esclarecimento aqui na ação penal, exatamente das omissões e alteração de versão que o senhor deu em relação à reunião que ocorreu no dia 12/11, a Polícia Federal, o senhor se lembra, uma reunião que ocorreu na casa do general Braga Neto, no dia 12/11, a Polícia Federal apontou eventuais omissões, seus depoimentos, dados no dia, lá atrás, 11 de março de 2024, e no dia 19/11/2024. E isso a partir, o senhor deve se recordar, na nossa audiência, a partir de provas documentais obtidas. Em virtude disso, o senhor foi intimado a comparecer perante o Supremo Tribunal Federal, como já falamos no início, para se manifestar. O senhor já disse que retificou, mas aqui é importante que fique claro quem estava nessa reunião. Ou melhor, como foi marcada essa reunião, quem procurou o senhor, como foi essa reunião. Tá. Inicialmente, gostaria de explicar, ministro, que nesse momento, até pela minha função de ajudante de ordens, e isso pode ser comprovado pela quantidade de mensagens, de volume de mensagens que foram apreendidos e tem no meu celular era um local de desabafos, de pedidos, de questionamentos, de todo tipo. E, como, da mesma forma, o que acontecia dentro do Palácio da Alvorada era um reflexo do que acontecia em todos os, digamos assim, grupos de WhatsApp e discussões de pessoas, apoiadores do Bolsonaro, alguma coisa assim. E a gente tinha de tudo. Só que a maioria das pessoas que vinham falar com a gente eram ou muito bravateiros, digamos assim, ou querendo apoiar os acampamentos. E os acampamentos na frente dos quartéis, eles sempre tiveram um apoio, inicialmente um apoio tácito do Exército, e depois, com aquela nota que foi escrita, um apoio mais formal. Então, os militares se sentiram mais tranquilos para estar ali, com os apoiadores na frente dos quartéis. Então, e a minha característica como ajudante de ordens, eu sempre me considerei muito solícito. Eu sempre estava muito pronto a tentar ajudar alguém que pedisse, ligasse. E essa reunião ela foi marcada a pedido do Coronel de Oliveira e do Coronel Ferreira Lima, que queriam conversar com alguém, queriam sugestões, alguma coisa, sobre o que estava acontecendo, as manifestações, até o apoio das Forças Armadas. E eu falei, eu não conheço ninguém, eu não tenho contato, meu mundo é restrito ali dentro do Palácio da Alvorada, presidente da República. Só que a sugestão foi, converse com o general Braga Neto. Ele que tem ele que faz esse enlace, não que ele seja um elo de ligação, mas ele que tem essa permeabilidade até mais política para poder conversar com ele. E aí assim foi marcado. Inicialmente até a gente ia fazendo alvorada, porque eles também queriam tirar uma foto com o presidente, tudo, só acabou que não deu, por algum motivo a gente foi direto para a casa do general Braga Neto. Lá, como eu bem relatei, eu não fiquei, porque o presidente tinha uma agenda mais tarde, até era por videoconferência, tem até o link na coisa, eu tinha que voltar até para preparar esse material tudo. Então, eu peguei o início da reunião ali e, logo depois, eu já me ausentei para ir de volta para o Alvorada. Mas o senhor chegou a estar na casa do general Braga Neto? Eu cheguei lá, sim, senhor. Eu fiquei lá, acho que uns 10, 15 minutos iniciais ali, no máximo. Os participantes desse encontro, além do senhor e do general Braga Neto, quem era? Era o Coronel de Oliveira e o Coronel Ferreira Lima. Major de Oliveira, na época. Enquanto o senhor lá estava, o que foi tratado? Basicamente, eles estavam insatisfeitos com o rumo do processo eleitoral, insatisfeitos com o rumo que até as Forças Armadas estavam tratando esses assuntos, e foi uma conversa nesse nível, inicialmente desse nível, o que poderia ser feito, o que deveria ser feito, sempre nessa toada. Mas não teve nada, naquele momento que eu estava presente, de radicalismo, ou de planejamento, ou de apresentação formal de alguma ideia ou de alguma ação. O senhor diz
que, em determinado momento, o general Braga Neto pede para o senhor se ausentar, porque, a partir dali, seriam tomadas medidas operacionais e o senhor, por ser muito ligado ao ex-presidente, não poderia participar. Na verdade, foi concomitantemente com a minha saída. Eu tenho que sair, então não é bom que você não fique, vamos conversar, até para não aproximar nada do presidente ou nenhuma relação com manifestantes ou contatos com alguém. Mas ele chegou a dizer isso, sim, senhor. O general Braga Neto. Após essa reunião, o senhor foi procurado por algum dos integrantes dessa reunião? Sim, senhor. 2 dias depois, né, eu fui procurado de novo pelo Major de Oliveira, né? Foi aquelas mensagens que foram reveladas, né, em que ele até pergunta, como é que foi a reunião, alguma coisa assim, o que você achou da reunião? Eu falei assim, não sei, eu não estava. Depois também não corri atrás para saber, não era do meu métier, né? E aí ele falou, estou precisando de dinheiro, estou precisando de recurso para alguma coisa. Quem disse isso? O Major de Oliveira. Precisando de dinheiro e recurso. Isso. Até inicialmente eu brinquei com ele, 100 mil, até conhecendo ele, era bem... um amigo bem chistoso, assim, né? bem brincalhão. E aí eu vi, não, que realmente eles queriam trazer, parecia que queriam trazer pessoas do Rio de Janeiro, né? Alguma coisa assim. E aí eu fui procurar o general Braga Neto, né? Aí, inicialmente, o general Braga Neto, ele orientou que eu procurasse o pessoal do partido, né? Lembro que o intuito, pelo menos na minha cabeça, o intuito eram manifestações apoiadas pelo Exército na frente dos quartéis, né? Então, eu fui procurar o general Braga Neto para perguntar sobre se havia alguma maneira, né, do partido ou alguém ajudar. Ele orientou que eu falasse com o pessoal do partido. Aí eu falei com o coronel, não me lembro o nome do coronel, tesoureiro do partido. Tesoureiro do Partido Liberal. Do PL. Sim, senhor. Aí eu conversei com ele, né, inclusive mostrei aquele documento que a senha não foi quebrada, né? Eu mostrei para ele o que era o hotel. Né? Ele falou que o partido não poderia bancar aquilo ali, não tinha como o partido apoiar manifestantes para trazer. E, posteriormente, eu retornei para o general Braga Neto, né? Não foi possível e tal. E aí, depois, acho que realmente o espaço temporal não me recordo, o general Braga Neto trouxe, né, uma quantia em dinheiro, que eu também não sei precisar quanto foi, mas com certeza não foi os 100 mil, porque até pelo volume não era tanto, né? Devia ser um... Então, que foi passado para o Major de Oliveira, no próprio Alvorada. O senhor que passou esse dinheiro? Eu passei, sim, senhor. Eu recebi do general Braga Neto. O senhor recebeu esse dinheiro do general Braga Neto? Sim, senhor, no Palácio da Alvorada. Ele estava onde, esse dinheiro? Ele, não sei. Guardado? Não, guardado onde? Quando o senhor recebeu uma sacola? Estava acho uma caixa de vinho, assim, um botelhazinho assim. Né? E aí eu depois, acho que bobear no mesmo dia, eu passei para o Major de Oliveira. Então, essa questão exatamente foi a questão que, num primeiro momento, e por isso é bom ficar bem claro, num primeiro depoimento, na verdade, em 2 depoimentos, o senhor não havia se referido. Depois que a Polícia Federal advertiu o juízo e houve, por parte da Polícia Federal, com o parecer da Procuradoria, o pedido de decretação de prisão e houve aqui uma nova audiência, o senhor foi advertido não só que poderia ser decretada a sua prisão, como rescindida a colaboração, se qualquer omissão ficasse comprovada. O senhor, acompanhado, novamente, é importante dizer, dos seus 3 advogados, o senhor retificou e contou esses fatos. Confirma isso? Sim, senhor. Na verdade, eu não falei naquele dia na Polícia Federal, porque tinha sido logo o dia da prisão, então eu fiquei muito abalado ali na hora. Então, eu realmente não consegui reagir e botar as ideias no lugar para entender o que estava acontecendo, porque eu tinha uma ideia pré-concebida do que estava acontecendo, né, e aí tudo mudou. Né? Por mais que eu não soubesse, aquilo foi um choque muito grande. Pessoal preso, amigos meus. Então, e foi no mesmo dia, então aquilo me abalou um pouco. Né? Então, depois, quando fui falar com o senhor, a gente já estava, mesmo antes das advertências todas do senhor, meus advogados já tinham conversado comigo, a gente conseguiu entender e realmente botar no papel realmente o que poderia contribuir para a investigação nesse fato. O senhor também aqui afirma que o ex-presidente teve várias reuniões com os generais, que o ex-presidente Jair Bolsonaro não queria que o pessoal saísse das ruas. Esse pessoal seriam as pessoas em frente aos quartéis.
do Exército. Sim, senhor, os manifestantes. Os manifestantes. E também é que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha certeza que encontraria uma fraude nas urnas eletrônicas e, por isso, precisava de um clamor popular para reverter a narrativa. Que o ex-presidente estava trabalhando com duas hipóteses. A primeira seria encontrar uma fraude nas eleições e a outra, por meio do grupo radical, encontrar uma forma de convencer as Forças Armadas a aderir a um golpe de Estado. O senhor confirma essas declarações? Sim, senhor. Não era algo tão explícito assim, né? Tanto que eu comentei que foi a minha visão dos fatos do que estava acontecendo, né? Sempre se teve a ideia que pudesse, até o final do mandato, aparecer uma fraude real nas urnas. Tanto que em todas as minhas mensagens que foram, né, abertas aí por parte da investigação, todas elas eu falo que não foi encontrado nenhuma fraude, que tudo ficou no campo da estatística, que, de certa forma, não ia acontecer nada. Até porque não tinha apoio dos comandantes militares e não tinha subsídio de ter encontrado uma fraude ou algo que pudesse ser o estopim de algo. Em alguma dessas reuniões, em algum momento, após as eleições, até o dia 31 de dezembro, algum comandante, algum ministro, algum assessor apontou alguma fraude real nas urnas eletrônicas? Não, senhor. O que aparecia eram estatísticas, né? Os dados eram tirados aí do próprio site do TSE, trabalhados em computadores para tentar achar alguma coisa que pudesse levar a uma fraude, mas não se conseguiu comprovar nada. Completando aqui uma questão anterior, que o senhor disse que o então presidente Jair Bolsonaro não queria que o pessoal saísse das ruas, quem era o elo de ligação entre os manifestantes que estavam à frente dos quartéis ou do quartel aqui no comando militar do Planalto e o ex-presidente? Quem era o elo? Quem exercia essa função? O presidente, desde que ele perdeu as eleições, ele ficou muito recluso, né? As agendas oficiais quase não tiveram mais. E quem tinha esse contato externo, que todo dia passava pela manhã para atualizar o presidente o que estava acontecendo, era o general Braga Neto. Aqui, em relação a outro depoimento, também, no mesmo dia, dia 28/8, o depoimento 35788458, em relação ao denominado gabinete do ódio, o senhor afirma o seguinte: indagado sobre ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal, identificados nas investigações, os ataques encaminhados por meio do telefone do ex-presidente Jair Bolsonaro, responde que era o ex-presidente que encaminhava diretamente. Indagado se quem manuseava o celular era o próprio presidente, respondeu que sim. O senhor confirma isso? Sim, senhor. Nas mídias sociais, particularmente o Facebook, que ele operava, e o WhatsApp dele, ele que operava. Também, aqui em relação ao ataque às urnas eletrônicas, à desinformação, o senhor diz nesse depoimento, abre aspas, que sobre os hackers e ataque às urnas, o único hacker que esteve com o ex-presidente foi Walter Delgatti, recentemente condenado pelo Supremo Tribunal Federal, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então, o senhor diz que sobre os hackers e ataque às urnas, o único hacker que esteve com o ex-presidente foi Walter Delgatti, que no referido encontro o colaborador chegou depois da chegada de Delgatti no Palácio do Alvorada, que a deputada Carla Zambelli marcou a reunião entre o presidente da República e Delgatti, diretamente com Jair Bolsonaro, que a reunião ocorreu no Palácio do Alvorada. O senhor se recorda disso? Sim, senhor. Foi na hora do café da manhã, se eu não estou enganado. E como foi essa reunião? Na verdade, eu cheguei depois, né? Eles chegaram bem cedo, né? E o hacker, né? Ele estava levantando as hipóteses. Os detalhes técnicos eu não sei, né, de como poderia ter sido feita a fraude e como se poderia descobrir que essa fraude, né,
E aí, no final da reunião, o presidente pediu, né, para o general Paulo Sérgio receber esse hacker com a Carla Zambelli. Né? O presidente ligou para o general? Eu acho. Você se recorda? Eu acho, não sei se foi através de mim. Não, acho que foi, pediu, ou o próprio Coronel Câmara, que estava lá, que fez essa interlocução. Agora, quem fez a interlocução, realmente, eu não me lembro. Se foi o próprio presidente, eu, ou até o Coronel Câmara. E o presidente, então, pediu, aqui no depoimento, o senhor disse que é o Coronel Câmara que teria levado. Isso. Para o ministro da Defesa, o réu Paulo Sérgio, receber o hacker Delgatti para verificar a vulnerabilidade nas urnas eletrônicas. Houve essa reunião no Ministério da Defesa? O senhor sabe se houve essa reunião? Não, houve a reunião. Eu só creio que não foi com o general Paulo Sérgio. Eu acho que foi com o general que era logo abaixo dele, que estava cuidando dessa parte das urnas, se eu não me engano. E o general Paulo Sérgio, então ministro da Defesa, chegou a dar algum retorno dessa reunião, mesmo não tendo participado? Não, senhor, para mim não. Não foi dado retorno para mim ou através de mim. O senhor se recorda se a reunião foi com o coronel Eduardo Gomes? Não, o coronel Eduardo Gomes não era do Ministério da Defesa na época, né? Acho que ele trabalhava... Eu não sei dizer, mas eu creio que não. Eu não sei. Ainda aqui, nesse ataque ao Poder Judiciário, que é narrado na denúncia, na acusação da ação penal e aos seus ministros, o senhor diz nesse depoimento sobre uma suposta gravação do ministro Alexandre de Moraes relacionada a Marcos Duval e Daniel Silveira. Respondeu que Daniel Silveira realizou contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que o Marcos Duval tinha uma gravação do ministro Alexandre de Moraes, que o ex-presidente recebeu Daniel Silveira e, na conversa, Daniel Silveira disse que não havia gravação, que Daniel Silveira sugeriu que Marcos Duval gravasse usando o apoio da ABIN. O senhor se recorda dessa? Eu não participei dessa reunião, né? Eu cheguei até depois no Alvorada, né? Depois isso me foi relatado pelo Coronel Câmara o que tinha acontecido, mas as informações foram essas mesmo, né? Que o senador tinha ido lá dizendo que tinha uma gravação do senhor e que depois não era bem isso, que ele poderia tentar fazer a gravação utilizando outros meios, né? Que ele disse que era muito amigo do senhor, alguma coisa assim. O senador Marcos Duval disse que era muito amigo meu. Sim, e queria usar outros meios para me gravar. Sim, senhor. Outros meios seria a BIM? Eu acho que meios não, porque eu não sei quais meios que eles teriam, né? Mas seria usar algo que houvesse institucionalmente ou conseguisse sair fora.